Começando oficialmente o pós-jogo de Ceará 1, Vitória 0. Vitória que no primeiro tempo fez um bom primeiro tempo, controlou, teve a bola do jogo com o Carlinhos para fazer 1-0, não fez. E no segundo tempo o Ceará é melhor do que o Vitória, faz o primeiro, poderia ter feito o segundo. A gente até tem uma chance com o Fabri, etc. Mas de um modo geral, Ceará merece vencer o segundo tempo. Vitória que mais uma vez sofre na bola parada defensiva e mais uma vez não consegue vencer fora de casa, Paulo. Vamos lá, muita coisa para falar sobre esse jogo de hoje e a gente precisa já iniciar falando sobre a própria escalação inicial. Muito provavelmente eu quero ver ainda mais aprofundadamente como vai ser a justificativa do treinador Thiago Carpini, mas o Vitória entrou em campo hoje sem o Baralhas, sem o Eric, que são, neste primeiro momento, titulares absolutos do time, provavelmente por questão física, fruto de uma logística, de um planejamento ruim de Thiago Carpini, que sobrecarregou alguns atletas, dentre eles o Zé Marcos, que acabou se machucando, né, nesse período. Então Vitória já começa o jogo não podendo ir com a sua força máxima, embora seja somente o Baralhas e o Eric, mas por conta de decisão de planejamento ruim do treinador Thiago Carpini lá atrás. O Vitória faz um primeiro tempo melhor que o Ceará. Vitória teve 3 chances no primeiro tempo de abrir o marcador. A bola de Carlinhos de um gol que não pode perder. Tivemos o cabeceio do Janson na bola parada. E um contra-ataque, o Mateuzinho muito bem, que acaba finalizando no meio do gol e acabou não conseguindo tirar do goleiro. Vitória, naquele momento, estava pressionando em bloco alto, estava saindo bem ali, né, tirando o jogo do Ceará por dentro, obrigando o Ceará a jogar pelo lado, e a gente obrigou, né, muitas bolas longas do Ceará, e também o Ceará errou bastante a saída de bola quando o Vitória subia a pressão. Já quando o Vitória recuava um pouco mais as linhas do 4-4-2 com o Carlinhos e o Mateuzinho à frente, aí o Ceará encontrava bola na profundidade, bola longa na profundidade, a associação para romper nas costas da última linha. Porém, eram muitos cruzamentos do Ceará que atravessava toda a área do Vitória, que termina o primeiro tempo sem ser eficiente. Mais uma vez a qualidade individual pesando demais no último terço, mas o Vitória foi superior a Léo Condé no primeiro tempo. Não aconteceu no segundo tempo. O Ceará foi superior ao Vitória, só que o Ceará foi mais superior ao Vitória no segundo tempo do que o Vitória foi superior ao Ceará na primeira etapa. O Vitória teve ali 3 chances, enquanto o Ceará teve várias oportunidades de gols no segundo tempo. O Ceará começa o jogo com a chance no chute bloqueado do Pedro Henrique. Depois teve a falta do Pedro Henrique na bola parada ofensiva. Ou melhor, na bola parada direta, que ele chuta, vai no travessão. Depois teve o gol de Marlon. A gente teve ali uma jogada que Arcanjo faz uma boa defesa no chute também fora da área do Galeano. Depois o Ceará teve 2 chances que Arcanjo em 2 tempos faz a defesa. Depois teve o Lele que perdeu um gol na cara. O Ceará voltou com muita intensidade. E aqui um ponto de debate muito interessante que a gente precisa ter. A gente falou durante a semana sobre a capacidade física, sobre a questão física, e o Ceará voltou muito mais intenso para o segundo tempo que o Vitória. O Ceará jogou contra o Palmeiras no meio de semana e foi o Ceará um time mais intenso nos primeiros 20, 25 minutos do segundo tempo do que o Vitória. Claro, teve o demérito na bola parada defensiva do Ceará, que acabou fazendo um gol, e mais uma jogada onde o Vitória sofre o gol com erro defensivo na bola parada defensiva. Porém, não foi só isso. Se o Ceará não fizesse o gol com o Marlon de cabeça, o Ceará já era extremamente superior ao Vitória no segundo tempo, que até as alterações não fazia nada. E depois das alterações, viveu muito mais de individualidade do que necessariamente jogada trabalhada. Foram jogadas de Rato tentando chutar fora da área, de Rato cruzando bem distante do último terço, para o Fabrício perder o gol na cara. Foi uma vitória mais individual do que uma vitória coletiva. E aí, um Ceará que jogou no meio de semana, que não teve descanso, volta pro segundo tempo mais intenso que o Vitória, isso eu não posso admitir. Vitória volta sem sair na transição, sofrendo em velocidade no lado esquerdo, Ceará pressão pós-perda, explorando transição ofensiva, e isso não dá pra admitir. O Vitória foi extremamente abaixo do Ceará no segundo tempo, foi melhor que o Ceará no primeiro, mas Léo Condé engoliu ainda mais o Vitória no segundo tempo, e 1-0 pelo segundo tempo foi pouco, porque o Ceará teve aí pelo menos 3 a 4 oportunidades reais de fazer gols. No atual, Lucas Arcanjo fez umas 3 a 4 defesas no segundo tempo, fora o gol perdido de Lele, fora a bola na trave de Pedro Henrique na falta. Então foram muitas chegadas do Ceará contra uma bola esporádica do Vitória com o Fabrício, que acabou perdendo o gol. Então, se o primeiro tempo a gente falou que o individual pesou no último terço com o Mateuzinho, com o Janderson no cabeceio e com o Carlinhos, não. O segundo tempo não foi somente o individual, mesmo o Fabrício tendo perdido aquela chance. Mas não foi só o individual. No segundo tempo pesou mais o coletivo, que foi engolido, principalmente fisicamente, pelo Ceará. E aí o Vitória, que Carpini sempre fala, começamos melhor. Agora são 6 pontos em 21 disputados. Ou seja, metade, mais da metade dos pontos o Vitória perdeu.
Vitória tem 28%, Carpini, de aproveitamento na Série A. 28% do seu time tem na Série A e você tá batendo o peito pra falar que isso é bom. E assim, mais uma vez, é a segunda vez no ano, já fiz aqui minha pergunta pra coletiva, é a segunda vez no ano, Paulo, que Carpini paga com a língua dele. Primeiro que ele vai naquela coletiva desastrosa, depois de ser eliminado pelo Náutico, falar do Boston River, que não tem que falar nada de Boston River naquela coletiva, tem que calar a boca dele. E aí o tempo passa, ele perde pro time que perdeu pro Boston River. Hoje ele perde para o treinador que ele leva 6 meses falando do trabalho. Porque quando eu cheguei aqui, a gente tinha 1 ponto em 21, então realmente tá melhor. Porque quando eu cheguei aqui, o grupo tava perdido, porque quando eu cheguei aqui, precisei tomar decisões. Então hoje, pela segunda vez no ano, Carpini paga a língua. Porque fala demais. Fala demais, fala o que não precisa, coloca muito peso desse 1 ponto em 15, 1 ponto em 18, mas hoje perdeu para o cara que fez 1 ponto em 15. Porque fala demais. Porque tem que ficar calado. Acho que tá aprendendo com o Fábio, que também fala demais. Tem que calar a boca. Ele é eliminado pro Náutico na Copa do Brasil, tem que ficar quieto, não tem que falar de Boston River. Ah, o Boston River é melhor que não interessa. E ele perde para o time que perdeu pro Boston River. E hoje ele perde pro cara que ele tanto falou. Não, porque o trabalho hoje é melhor, porque o trabalho é melhor, mas você perdeu pra esse cara, irmão. E hoje você tá na zona. Quando esse cara saiu, ele tava na zona. Hoje você tá na zona porque você perdeu pra esse cara. Então você tem que baixar a bola, Carpini. Eu sempre falo isso. Ganhando, perdendo, empatando, a crítica que a gente sempre teve. Ele tem que baixar a bola, tem que segurar a onda. Agora na coletiva tem que ficar calado, porque o segundo tempo ele foi engolido. Bola parada defensiva. Eu vou perguntar da bola parada aqui. Minha pergunta tá feita. Tô só esperando abrir no grupo aqui. A gente tem que pontuar. Eu vou perguntar basicamente o seguinte: vai, cara, é sempre individual? A bola parada defensiva é sempre individual? É sempre a tomada de decisão do atleta? É o atleta que bloqueou errado? É o atleta que perdeu o duelo? Nunca é a sua ideia. Nunca foi passado no treino. Nunca você pensou uma coisa, no jogo o treinador fez outra e você tomou um nó. Nunca. É sempre individual. Porque se for assim, Paulo, tudo no futebol é sempre individual. Se for assim, não existe coletivo, porque para o coletivo funcionar, o individual tem que estar bem. Se a gente fala, o time de Carpini nos melhores momentos tinha triangulação, chegava na profundidade, pesava a área com o volante, isso também acontecia por causa do individual. O jogador precisa acertar o passe. Porque o jogador precisa acertar. Então se é assim, a gente vai parar de elogiar coletivamente, porque é tudo individual, pô. Aí é fácil, aí eu também sou treinador. Eu treino e falo, não galera, ó, meu time treinou bem, mas eu sempre individual. Aí é fácil, eu tô esperando aqui abrir o grupo, mas não existe, tá? Isso de fato não existe, minha pergunta tá até escrita aqui. Mas de qualquer forma é uma vitória que fez no primeiro tempo, que poderia ganhar. E aí não sei se o Paulo falou, porque eu tava fazendo a pergunta, nem ouvi, mas que pesa a falta do 9. Aí a gente tem a bola com o Carlinhos pra fazer 1-0, não faz. A gente tem a bola com o Fábio, que de fato não entrou do centroavante, mas estava na posição do centroavante 2 vezes. Um ele chuta pra cima, ele chuta pra fora. Hoje o Sport perdeu pro jogo, de fato, mas perdeu o jogo com o gol de Pablo. Hoje o Fluminense virou com o gol de Everaldo, inclusive Everaldo foi tentado, a gente sabe disso. O Corinthians ganha com 3 gols de Yuri Alberto. E eu tenho certeza que ao longo aí do campeonato, ao longo da rodada, vão ter mais jogos resolvidos com o centroavante. Enquanto isso, eu chego em 3 de maio e minha opção é Carlinhos, porque fez um gol contra o Grêmio, pô. Minha opção é Carlinhos, porque fez um gol contra o Grêmio entrando no segundo tempo. E o pior, a gente nem questiona, porque chegou no ponto que é beleza, Carlinhos, né? Isso aí. Então, centroavante custa caro, gol custa caro. E apesar do Vitória ter feito pra mim um bom primeiro tempo, de fato, acho que fez um bom primeiro tempo sim, o Ceará no segundo tempo foi melhor do que o Vitória no primeiro. Esse é o grande ponto. O Vitória fez o primeiro tempo melhor, o Ceará fez no segundo tempo melhor. Se o jogo acaba 0-0, esquece o resultado. O Ceará fez no segundo tempo melhor que o Vitória. Melhor do que o primeiro tempo do Vitória. O Ceará criou mais chances, teve mais volume, se defendeu melhor. O Vitória teve uma chance com o Fábio de um cruzamento da casa do caramba e... acho que é isso aí, uma bola de rato que ele chutou. Que rato pra mim entrou bem, vou falar sobre isso. O pouco que ele fez no segundo tempo foi um chute de rato, uma bola pra Fábio. É o pouco que ele conseguiu fazer. Um time muito distante. Então, pra mim, Paulo, sinceramente, a galera tá pedindo a demissão de Carpini. E aí? Rapidinho, só um ponto. O treinador que ele criticou tá no G4 com o dobro de pontos que ele tem. Registre-se, Carpini. Pra você botar o pezinho da humildade, colocar o pé no chão, porque você não é o que você acha que você é. Você é um baita treinador, só que parece que você se coloca, às vezes, numa prateleira, assim, de um cara absurdamente... E você, calma, ó, pezinho no chão. Pezinho no chão, porque hoje você neutralizou esse treinador no primeiro tempo, mas você foi engolido no segundo tempo. Você tomou 1-0, meu irmão, no segundo tempo, podendo tomar 5-1 nesse segundo tempo aí. Tranquilamente. Arcano fez 3 milagres. Lele perdeu um gol na cara. Pedro Henrique botou bola na trave na falta. Fora os ameaças, fora os ameaças. Então, meu irmão, você tem que botar o sapatinho da humildade. E aí, Carpini tem, neste momento, uma vitória nos últimos 12 jogos no comando do Vitória. Eu não tenho dúvida que se fosse outro treinador, não estou dizendo que eu faria isso. Mas não tenho dúvida que se fosse outro treinador, ele cairia. Nenhum treinador do futebol brasileiro resiste a uma vitória em 12 jogos. Sem dúvida. Nenhum treinador. Sem dúvida. Coloque o maior time aí. Sem dúvida. Uma vitória em 12 jogos no futebol brasileiro, nenhum treinador resiste. Sem dúvida.
E aí, vamos ver. Demitiria? Eu ainda não. Eu ainda não também. A galera vai ficar puta com a gente. Mas paciência. Eu não demitiria também não. Mas é um fato que o trabalho de Thiago Carpini na Série A, não tem constância. 2, não evolui. E é um ponto rapidinho que a galera não consegue interpretar. A gente pode tranquilamente aqui tecer o pau, meter o pau em Carpini. E não significa que a gente tem que mandar ele embora. Ou, se a gente falar que tem que mandar ele embora, significa que a gente gosta de algumas coisas dele. Ah, vocês estão criticando e não quer que ele saia. Todo mundo pode ser criticado. O momento ainda não, mas um ponto também que a gente precisa falar. Fábio Mota, em relação ao ataque do Vitória. Todo mundo sabia, pô. Todo mundo sabia que precisava de mais pontas, de centroavante. O mundo sabia, pô. O adversário sabia. Se perguntar ao torcedor do Bahia, vem cá, o que você acha que o rival precisava? Todo mundo ia falar atacante. E o Vitória até hoje não tem um ponto esquerda titular. Um ponto esquerda titular não tem. E não tem um centroavante. E Mateuzinho jogando morto e caiu de rendimento, não tem outro meia. Isso a gente sabe desde janeiro. Isso a gente fala desde que o Vitória tá com invencibilidade de 20 lá vai fumaça de jogos aí, a gente tá falando isso, pô. E a gente passou 65% da Sul-Americana sem um ponto esquerda, sem um centroavante. E 7 jogos do Brasileirão. 7 jogos. Vai pra A 8. galera está chegando na metade do primeiro turno. E tem um detalhe, sem um Paulo, ponto e sem um que assim, centroavante. a gente sempre olha o copo meio cheio, né? Mas vem cá, e se Kaiser não for bem contra o Vasco, como é que fica? Não, e tem um ponto que a galera Como tá é que fica? esquecendo. Um ponto que a galera tá esquecendo aí. Que a galera tá pensando que Kaiser vai voltar com o ritmo de jogo jogando muito. Kaiser tem 50 dias fora. 50 dias fora. O mais normal é que ele precise de rendimento. Olha o Mateuzinho, como o Mateuzinho voltou, jogando mal, tendo que pegar ritmo de jogo. Então o Kaiser ainda vai ter que pegar ritmo de jogo. Ele tá na transição. Ele ainda vai ter que se habituar a Carpini pra pegar ritmo de jogo, pra ver se ele vai ajudar. Kaiser pode chegar a voltar voando. Mas o mais normal é ele voltar precisando de ritmo de jogo. O mais normal é ele voltar precisando jogar 45, 50, 60, indo mal, indo bem, melhorando, falando parte física. Então o mais normal é a probabilidade de a gente ter Kaiser inteiro na próxima janela. Pois é, vamos encerrar o corte aqui, que acho que é isso, é porrada em Fábio, porrada em Maneca. Maneca, inclusive, aí vamos lá, Maneca, inclusive, vamos falar a verdade, que nunca deixou de ser questionado, né? Nunca deixou de ser questionado. E a cada tempo que passa, a cada ponto perdido pela falta de centroavante, eu vou falar, Paulo, rapidamente, tá? Falar, nem Sul-Americana. Olha, eu vou falar Sul-Americana. Sul-Americana, Cerro Largo, meu centroavante fura a bola, lembra? Cerro Largo, meu centroavante dribla, eu não vou nem citar nomes, meu centroavante dribla o goleiro e perde o gol no Barradão. Certo? Universidade Católica, meu centroavante não ganhou uma bola na frente. Não ganhou uma bola. Mas eu tô falando, vou nem falar chance, vou falar só chance perdida. Vamos lá, essas duas. Aí você tem contra o Grêmio. Eu não tenho capacidade pra fazer gol. Aí eu vou contra o Juventude. Tava 2-0, Fábio perde um gol. Aí eu vou contra o Flamengo. O Flamengo tava 1-1, Fábio perde o gol. Aí você vai pra o Fluminense, não, que a gente não jogou. Atlético Mineiro tomaram decisão individual. Ou seja, de 7 rodadas da Série A, eu cito aqui 5. 5! Que se eu tivesse centroavante um pouquinho melhor, talvez eu perdesse, não acertasse todas. Não acertasse todas, não. Mas eu acertava 2. Eu virava o jogo em cima do Flamengo e aí sabe Deus o que ia acontecer. Eu fazia 2-1 com o Juventude, faltando 10 minutos pra acabar o jogo e sabe Deus o que ia acontecer. Eu fazia 1-0 no Cerro Largo, podia tomar um empate depois, mas sabe Deus o que ia acontecer. Mas não, a cada tempo que passa vai se mostrando que Maneca e Fábio Mota, mais uma vez, e Paulo usou um termo que eu acho pesado, mas da forma não literal, da forma mais metafórica, ele tá correto, tem sangue nas mãos. O Vitória tá na zona hoje porque não conseguiu trazer um centroavante. E não é que não tentou, é que não conseguiu, o que é pior. O que é pior, não conseguiu trazer um centroavante e não conseguiu trazer um ponta. E não só isso, a crítica não passa somente pelo ataque. E a gente não é engenheiro de boa pronta. O Inominável saiu, a gente falou aqui, eu falei abertamente em várias coletivas, precisa de um zagueiro canhoto. Olha o que o zagueiro que entrou no lugar do zagueiro canhoto, que era pra ser banco do titular, não trouxe ninguém, olha o que o cara ia fazer no final do jogo. Se Lele faz aquele gol, como seria esse posto do zagueiro? Porque não tem um canhoto, e quando a gente não tem um zagueiro canhoto, a gente sofre. A gente falou que lateral esquerdo, Jamerson pode ajudar, mas tem que trazer um pra ser titular. Chegou o lateral esquerdo titular? Depois de Esteves ter saído? Saiu o Inominável, titular absoluto. Chegou o titular absoluto no lugar do Inominável? Não. Esteves saiu. Chegou o titular absoluto no lugar de Esteves? Não. Cadê o posto esquerdo titular? Cadê a reserva de Mateuzinho? Cadê mais um volante? Cadê o centroavante? Então não é somente centroavante. Tem um ponto esquerdo nessa conversa. Tem um zagueiro pela esquerda assim, que a gente perdeu o Zé Marcos, passou o sufoco de novo. Porque Neres ia dar mais um gol, porque não tem outro zagueiro, porque não foi contratado, porque Carpini chegou depois que o Inominável saiu e falou:
Confio nos meus zagueiros Edu, Zé Marcos, Neres, Alter. Confio nesse grupo. E quando você perdeu o zagueiro Canhotos, você desmoronou defensivamente. E um detalhe. Edu foi mal na esquerda, agora Alter foi bem na esquerda toda vez, mas agora Neres não joga mais na direita e você... Neres entregou gol hoje, né? Sim, É porque não foi gol, mas entregou gol. É bom que se diga. Não foi gol, mas ele entregou o gol. Então, assim, velho, infelizmente é um discurso repetido, Paulo. É chato ficar falando sobre isso, porque a gente tá sendo repetitivo, sim. Mas, enfim, eu até esqueci o que eu ia falar, sabia? Fugiu até agora da minha mente o que eu ia falar, mas depois a gente vai continuar aqui na live, a gente vai cortar aqui e vai continuar na transmissão. Tamo junto, vamos lá.